Olá, gente amiga, bom dia! Hoje, segunda-feira, 9 de maio, nós voltamos aqui para o nosso debate, desde já agradecendo você que sempre está aí ligado na melodia, esperando da hora do debate, ou você que já liga aí desde o Espaço Mulher, ouvindo também a melodia, os outros programas. Muito obrigado por estar com a gente sempre. Estamos já completando já nesses meses aí, subsequentes 14 anos, né? E você junto com a gente, é uma história que nós temos em Vitória da Conquista, você faz parte da nossa história e nas redes sociais também estamos juntos. Melodia Conquista, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, você tem a oportunidade de fazê-lo agora, acessando aí as plataformas digitais, YouTube, Facebook, coloca Melodia Conquista, nosso canal aparece aí, você pode seguir, curtir, compartilhar e se inscrever no YouTube também para fazer parte da nossa rede de amigos, tá bom? Na manhã desta segunda-feira, estou recebendo o pastor Valverde, Igreja Batista Elchamar. Bom dia, pastor. Glória a Deus, acertou de cara assim. Bom dia, ouvintes queridos, irmãos, bom dia, minha família linda da Elchamar, meu povo do Teologia Íntima, bom dia a toda essa comunidade que está nos ouvindo agora em todos os lugares periféricos aqui da cidade, dentro da cidade. Um abraço aqui para os nossos irmãos, pastor Augusto, o missionário Flávio, que Deus abençoe a todos e tenha uma semana de paz. Então, recebo também na manhã desta segunda-feira o pastor Augusto Ferraz, que hoje está aqui no lugar do seu filho, Vitor, que já é fixo aqui na segunda-feira. Augusto, bom dia. Bom dia, Gilaelso, bom dia ao nosso missionário aqui, a satisfação estar contigo. Valverde, um coração, né? E você, Gilaelso, que só tem a única coisa que nos separa é o vermelho e preto, que eu gosto do branco e preto. Esse assunto eu prefiro não comentar essa semana. Não comentar essa semana, porque quero mandar um abraço especial aí, né, para minha esposa em casa que está ligada aí conosco, também para o pessoal que está conosco aí em toda parte do Brasil e do mundo. Abraço especial. Muito bem, recebo também o nosso querido missionário Flávio Santos, Igreja Batista Nacional Candeias. Isso, bom dia, Gilaels, bom dia, meus amigos aqui da mesa. Quero mandar um abraço também para o pessoal lá da igreja que eu congrego, né? Da Candeias Primavera e o pessoal lá da sede também. Que Deus nos abençoe mais uma manhã. Você teve onde mesmo esse final de semana? Eu nem sei onde você teve esse final de semana, agora domingo. Você ia falar de alguém? Pastor Ventura. Porque eu fico emocionado quando eu falo dele. Inclusive foi ele que me indicou para aqui, né? Foi. Pastor Ventura, gente boa demais. Abraço, arcanjo. Vamos iniciar o nosso debate orando. Eu vou pedir ao missionário Flávio que apresente o nosso debate ao Senhor. Amém. Deus, obrigado, Senhor, porque se estamos aqui é simplesmente porque a Tua mão tem nos sustentado. Que o Teu nome seja glorificado nessa manhã, que nós possamos diminuir e que a Tua graça nos envolva e que essa graça se estenda para quem esteja nos ouvindo e que os corações sejam quebrantados e nós possamos nos curvar mais ainda diante da Tua soberania. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos à pesquisa então, melodiaconquista.com.br, a pesquisa está lá perguntando assim: existe poder nos pensamentos? Sim ou não, pastor Valverde? Sim. Tem? Tem. Augusto? Não. Não? Flávio? Sim, tem? acredito que sim. E aí? Talvez a gente esteja questionando aqui que tipo de poder, né? Qual poder? A tua pergunta ficou muito aberta. Entendeu? Porque assim, que tipo de poder exatamente? É relacionado a quê? Materializar os pensamentos, a força material. E aí ficou aberto demais, né? Graças a Deus que existem os tópicos do debate, né? Isso é que eu quero ver. A gente decide. Israel é um gênio. Mas você pode ir lá na arte de complicar. Sim. Ele sempre tem uma carta na manga. Arte de complicar. Muito bem, você pode ir lá melodiaconquista.com.br e dar o seu voto. Debate Melodia.
Muito bem, vamos lá. Aqui o ouvinte comum pergunta, aspas aqui, ó. É verdade que o pensamento tem poder? O que é esse poder? Pois é, e aí? Vamos lá, vamos pra cima, vamos discutir esse tema. Vamos lá, pastor Valverde, o que a Bíblia fala em relação aos pensamentos? Se tem poder, se não tem? Que tipo de poder a Bíblia fala? Dá poder aos pensamentos? Como é que é? Veja bem, a palavra ela só é falada quando é pensada. Então tudo foi criado através do poder do pensamento de quem? De Deus. Ele falou lá no início, Gênesis 1, vou começar do início. Haja isso, haja luz, né? Haja o firmamento da terra, haja divisão da terra e dos mares, e etc. Então tudo foi criado porque Deus pensou nisso, o poder disso. E não é só o pensamento das coisas boas, como também das ruins. O grande segredo do iluminismo de 1560, René Descartes falava, penso, logo existo. Então traz à existência o pensamento, né? É interessante que também tem o pensamento positivo e o negativo, né? Tem quantas pessoas pensam coisas ruins e também faz acontecer isso. Quando eu falo da força do pensamento, eu digo do que nós somos capazes de fazer quando nós pensamos, porque quando aquilo gera em nós, o pensamento gera em nós uma determinação de fazer algo, não é? Quando você pensa, você sonha. E quando você sonha, você quer projetar o que você está sonhando. E aí até realizar o sonho. Tudo começa no ramo do pensamento. Uma vez eu tive uma decepção muito grande. Isso já tem mais de 20 anos, quando eu perdi minha filha, né? E depois eu peguei o microfone, uma noite depois. E eu olhava para todo mundo assim, parecia que estava lá no Rio de Janeiro. Parecia que estava vazio, assim, parecia que as pessoas estavam congeladas. E o pensamento que eu tinha naquele momento, ela foi me gerando um sentimento de dar um grito bem, bem alto, sabe? E eu senti. Então eu pensei em dar um grito bem alto. E eu dei um grito tão alto, porque eu senti as geleiras do Polo Norte derreter todinha. O abalo sísmico foi tremendo. Iceberg, explodiu tudo. E foi um grito tão grande que só mesmo os meus olhos, né? E as pessoas que estavam olhando ali podiam entender. Mas eu percebi isso. E dentro do meu coração o grito que eu falava era Deus, assim, um Deus bem estrondoso, por que fez isso? Mas aquilo estava no meu consciente. Agora, aquilo não gerou a força, claro que não destruiu as geleiras de lugar nenhum. Agora, dentro do meu pensamento, aquilo foi tremendo. E se eu tivesse gerado uma ação sobre aquilo que eu estava pensando, poderia acontecer muita coisa. Poderia sair dali, gritando, fazendo uma opção de coisas. Porque esse é o grande segredo, é você pensar, depois você e sonhar, e depois você agir, tomar atitude. O que leva a força do pensamento é que te leva a tomar uma decisão. E quando você gera, então, em palavras, é muito interessante. Porque você vê que toda a criação das coisas foi isso. Lá em João 1, versículo 1, a palavra diz que no princípio era o verbo. O verbo é palavra, mas se tornou homem, né? Se fez carne, veio da parte do Senhor e veio habitar em nós. Então, quer dizer, alguém projetou isso, alguém pensou nisso e fez acontecer. Como também, muitas vezes, as pessoas maquinam mal, pensam mal e logo aquilo vai acontecer. Né? Porque o grande segmento da energia que nos leva a tomar uma decisão é a forma com que nós estamos pensando. E ninguém vai tomar uma decisão. As decisões impensadas, inclusive, também, elas são prejudiciais. Mas a força das decisões, aí são acidentais. As decisões que você toma impensado. Eu vou cortar um carro numa avenida bem movimentada, tomei uma decisão impensada porque tinha um carro lá, não projetei isso, vou bater, vai ter uma ação, uma reação, né? E agora, as decisões impensadas levam a grandes acidentes. As decisões pensadas, elas levam a transformações. Ou para o lado bom ou para o lado ruim. Nós temos essa força, entendeu? Eu acredito sim. Inclusive, o doutor Augusto Cury, ele fala que o grande motivo que fez ele se converter ao cristianismo foi a mente de Jesus. Exato. Ele disse que ele começou a estudar a mente de Jesus e quando ele viu na situação de pressão as decisões que Jesus tomava, ele teve a conclusão de que Jesus não era uma pessoa comum.
Muito bem, 11 horas e 17 minutos. Mas vamos falar isso no meio cristão, Augusto. Será que essa questão do poder do pensamento não foi muito mal colocada, interpretada, ensinada por muitos ambientes eclesiásticos que, de repente, você viu pessoas dizendo que pense positivo que acontece. E você viu líderes ensinando que se você pensar positivo vai acontecer, pela força do pensamento a coisa acontece. A Bíblia fala isso mesmo? Como é que é? A Bíblia fala de fé. A base central da Bíblia é fé. Primeiro eu preciso ter fé para entender que Deus por palavra criou isso tudo que eu não vi. Logo eu pensar contrário, isso não vai ter força nenhuma. Nem a favor. Daí a minha resposta de que o pensamento não tem força. Por isso que eu respondi não. Por quê? Porque eu acredito na fé. E acredito na ação da fé através da palavra. Aí sim, a Bíblia diz: pelas suas palavras serás julgado, por elas condenado, ou por elas salvo. Então veja bem, pensar não é nem pecado, abre aspas, quando você não executa. Então daí a minha condição de que não há força no pensamento. Pode? Mas você falou que o pensamento aí, e quando Jesus disse que se a gente pensar, já adulterou? Sim, mas aí é porque se você for para a palavra no original, não é bem pensar. Mas para gente não entrar por essa vertente aqui, só para a gente entender. É só uma dúvida, assim. Mas veja bem, por quê? Porque a graça julga a intenção. Daí a questão de Jesus ter aplicado esse texto. A lei julga o ato. Só havia pecado quando havia ato. Jesus vem trazendo a graça, e aí a graça julga a intenção. Aí a intenção não é o pensamento, é a intenção. Se eu penso em roubar Gilaelson, pela graça eu roubei Gilaelson. Porque eu tive a intenção. Agora, eu só pensar e não ter nenhum tipo de intenção, porque é muito ligado intenção a pensar. Daí a intenção pode ter fruto. Mas o pensamento não, porque você pode pensar uma coisa e desistir dela. Vamos separar. Mas só para gente, só para mim fechar a linha de raciocínio, porque você falou de uma coisa, eu expliquei o meu voto. E agora estou querendo entrar na questão. Nós temos uma teologia que veio como teologia da prosperidade, que trouxe essa visão que você diz do pensar, do ir lá na concessionária, colocar a mão no carro e tal, e aquele carro ser seu e tal, que trouxe algumas distorções para as questões de fé. Porque só há fé quando você deposita em algo. O umbandista deposita a sua fé, o budista, o espírita, e nós cristãos, em Cristo agora e em Deus desde a fundação. Então, é isso que move, é isso que tem efeito. O que tem efeito é o que eu tenho fé em quem. Por quê? Porque eu digo de experiência de 58 anos. Todas as pessoas que eu. Todas as pessoas que entraram em depressão pensavam que tudo que ela pensou ia dar certo e não surtiu efeito nenhum. Ninguém faz nada sem um pensamento positivo. Você é incapaz de levantar de manhã. Se você disser, rapaz, hoje o dia vai ser ruim, e hoje o dia vai ser ruim, você não levanta, você deita. Bom, aqui na cama eu não caio, aqui na cama. E aí você começa a criar situações, mas aquilo não tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum. Então, a Bíblia só diz sobre fé. E diz sobre a fé executada através de palavras. Aí eu estou com o Valverde. A fé é executada através de palavras. Quando eu digo Deus pode me dar hoje um dia maravilhoso, eu não estou dizendo que eu posso ter um dia maravilhoso. Eu estou dizendo que Deus pode. Mas você pensou antes. Sim, mas ele não tem. Mas o pensamento não tem poder de fazer o dia ser maravilhoso. Quem tem poder é Deus. A autoridade é única de Deus. Ela não é do meu pensamento. Mas a própria fé não é um pensamento? Mas a Bíblia diz assim, se com
o coração acreditares, com a boca confessares. Olha que a ação não é do pensamento, a ação é da palavra. Você precisa confessar. Mas quando Deus foi criar o mundo, antes dele liberar a palavra, ele não pensou em criar? Nós não podemos... Ou surgiu do nada? Buf! A gente não pode fazer uma alusão certeira sobre isso, porque a gente não tem certeza. Alguns teólogos dizem que Deus, quando Satanás se levanta no céu, a gente já está até saindo aqui do assunto, mas quando Satanás se levanta no céu, Deus aí cria um novo adorador, que é o homem. E aí, por isso, a terra, tudo foi feito em função do homem. Então, inclusive, Satanás, a Bíblia diz que ele pensou e disse, eu subirei. Disse. Então, a força do pensamento. O pensamento tem tanta não vale força nada. que gera uma atitude. Sim, mas a atitude é gera que uma vale. ação, porque nenhuma ação é involuntária. Sim. Eu tenho que Mas eu vou pensar em matar a força fulano. não está no pensamento. Porque eu pensar em matar fulano, não mata fulano. Mas o seu pensamento tem força que vai gerar a ação do homicídio. Isso. Mas eu vou precisar ter o revólver, eu vou precisar ter inúmeras coisas. Mas daí, começou no pensamento. Entenda entendeu? que eu estou dizendo da força do pensamento. Não estou dizendo que não existe o pensamento. Claro que existe, lógico. Todo Sim. mundo pensa e toma atitudes baseadas em pensamentos. Agora, a força realmente está na fé e na palavra. Naquilo que você aplica. Ô Flávio, vamos tentar aqui fazer uma diferenciação, que eu acho que é aí que está o impasse da coisa. Sim. Quando a gente fala em poder no meio cristão, a gente pensa logo na questão mística, né? Do poder espiritual, né? Então, assim, o pensamento tem poder, então o poder... Então, pelo meu pensamento, não estou precisando mais nem de Jesus. O poder do meu pensamento faz as coisas acontecer. Tem muita gente que vai por essa linha aí. Enfim, mas nós precisamos dizer que há um poder emocional do pensamento, há o poder psicológico, né, do pensamento, que acho que é essa questão que você está colocando aí. Mas assim, então vamos deixar clara essa diferenciação. Acho que a linha que Augusto estava era o poder místico, o poder espiritual, né? Místico no bom sentido. O poder de ação. Esse poder que eu estou falando é o poder de ação. Porque enquanto você está pensando, você diverge entre ir ou não por aquele pensamento. Então, ele perde o poder de ação. É o poder de ação. Mas assim, na concepção cristã, quem tem poder é Deus, né? Sim. Deus é que tem o poder. Sim. Espiritualmente falando, Sim, o poder, claro. Jesus disse, todo poder me dado nos céus e na terra, né? Não é isso? Sim. Pronto. Então, espiritualmente falando. Agora, vamos navegar por essas duas linhas aí, porque ao mesmo tempo que nós somos seres espirituais também, nós somos seres humanos, né? Então nós temos as duas linhas aí, Flávio. E aí, o pensamento tem que tipo de poder? Pronto, aí eu mudei a pergunta. Israel Sargeni, vou repetir. Eu lembrei de um caso aqui bíblico. Caim e Abel. Tá. Antes de matar, é um crime premeditado. Todo crime premeditado você pensa antes em agir. Exatamente. E o que Deus, olha a força do pensamento. O que Deus fala com Caim? Você tem condições de dominar isso. O pecado está à porta. O pecado está à porta. Você tem como dominar. Só que ele já tinha arquitetado na mente. Olha a questão da força do pensamento, como é que gera o homicídio. Ele arquitetou na mente. Vou chamar meu irmão para ir no campo. Olha o pensamento. E quando chegar no campo, eu mato ele. Bem colocado. É isso que acontece. Jesus ele sempre fez muitas perguntas. Por que Jesus fazia perguntas? Para descobrir o que Pedro estava pensando. O que eles estão dizendo que eu sou? Eles estão dizendo que você é João Batista. E você? O que está passando na sua mente? Porque se estiver passando na sua... Aí que entra a questão da fé, como um pensamento. Eu creio que o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Então, olha, tem dois textos aqui que eu separei, que para mim é onde eu me baseio. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romano 12:2. Então, olha a importância que a Bíblia dá para o que passa aqui. Até porque o que passa aqui vai controlar o meu corpo. O que eu penso controla o meu corpo. Você quer ver? Pega uma pessoa e ela bota na cabeça que não vai passar num concurso. Ela não passa. Ela não vai passar no concurso. Porque o pensamento dela vai gerar desânimo antecipado, ela não vai conseguir passar. Agora, pega uma pessoa que ela bota na cabeça
que ela, porque para mim é uma questão de escolha. Você prosperar ou não é uma questão de escolha. Você subir em algum nível é uma questão de escolha, é uma questão de pensamento. Tanto é que eu não gosto de andar com pessoas que pensam pequeno. Tem gente que eu conheço uma pessoa que qualquer projeto que você vai contar para ele fala assim, não sei não, viu? Então ele te dá um banho de água fria. Então, olha o que Paulo está dizendo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu me lembrei de um outro caso aqui, para me fechar, a minha linha de que realmente um pensamento ele tem poder, até porque se o diabo controlar o seu pensamento, ele domina você. Você perde a salvação, porque o pensamento é o que vai fazer as ações. Josué e Caleb. Olha o que passa. Espias. Manda 12. Dos 12, volta 10 pensando o quê? Não tem jeito, não. Ali tem gigante, tem isso, tem aquilo. Aí, olha o que passa na cabeça dos dois. Não. Vamos lá, porque Deus disse que vai dar. Tanto é que Deus olha de cima e fala, pois é só vocês dois que vão entrar na terra. Por causa dos outros 10, por causa do pensamento negativo, vocês não vão entrar. Por quê? Porque quem pensa negativo vai gerar uma ação negativa. E quando gera uma ação negativa, você atrapalha o conquistar da terra. Só conquista a terra quem tem um pensamento positivo de conquistar. Eu vou para cima porque Deus mandou. Eu vou tomar essa atitude porque eu penso com fé de que Deus é soberano, e na soberania de Deus eu vou tomar atitude e vou para cima porque Deus me prometeu. E para fechar, o que o profeta diz? Vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Lamentações. Se ele disse... Mas você não corre um risco aí de apoiar aquela teologia do pensamento positivo? Pensa positivo e tudo acontece. Sim, é lógico que a gente tem que separar isso, que eu acho que eu entendi o ponto de vista do pastor. Tem gente que pensa também que é uma questão de mágica. Vou pensar aqui e Deus vai pegar a varinha de condão ali, pá, e vai aparecer tudo. O meu grande problema não é nem esse. O meu grande problema é o seguinte, é eu começar a achar que o pensamento positivo tem efeito e eu deixar de acreditar que o efeito vem de Deus. Sim. Minha vertente é essa. E já tem pessoas que eu conheço que ele tem um pensamento super positivo, só que ele não toma uma atitude. Então não adianta nada. Eu acho que é um conjunto. Você pensa, aquilo gera uma atitude e você age ou não. E a atitude você tem a opção. Você pensou e aí você tem a opção. Vou ou não vou. Só que tudo começa no pensamento. Agora sim, tem gente que consegue transformar o pensamento em poder de atitude, poder de ação. Inclusive, pegando o Valverde de gancho aqui, você pensa em cortar o carro, né, Valverde? Você vai, a faixa é amarela. Você olhou, viu, dá para você ir. Você pensa em cortar o carro, você precisa tomar a decisão. Aí você toma a decisão. Sim. Daí ela deixa de ser pensamento e passa a ser ação. Agora, pastor Valverde, a gente está usando o termo aqui poder que a gente também poderia substituir por importância. E fica muito claro que o apóstolo Paulo entendeu muito bem essa importância do pensamento. Ele trata muito bem essa questão do pensamento, o cuidado e o perigo, enfim. Em Filipenses 4:8 ele diz o seguinte: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu gosto muito dessa interpretação. Agora, assim, por que esse ambiente chamado mente precisa dessa direção? Ele tem uma importância muito grande, então. Por que ele precisa dessa doutrinação aqui, desse cuidado? Olha só, todo ser humano, ele tem dois seres dentro dele, um muito bom e um muito mau. Está tudo norteado dentro do nosso pensamento. Tá. Agora, aquele que você alimentar mais é que vai ganhar mais força, gerar poder para destruir o outro. Se você alimenta o que é muito bom, o muito bom vai matar, eliminar o que é muito mal. E aí vem essa concepção de matar a própria carne. E se você alimentar o muito mal, vai matar aquilo que é muito bom. São as nossas escolhas, porque toda a força do pensamento e do livre-arbítrio
está na decisão de nossas escolhas. Nós escolhemos fazer o bem ou o mal. Eu discordo, eu não entendi muito bem, não é discordando não, o Augusto, eu não entendi muito bem onde você quis chegar, porque você foi lá, disse que não era a favor, o pensamento tem poder, depois foi mudando o discurso, depois voltou, e eu fiquei perdido na discussão. Mas para você entender... eu queria entender para depois explicar o que ele está falando, porque você voltou e não explicou nada. Gilaelso falou em poder. Poder vem de ação. Para mim, pensamento não tem poder de ação. Gilaelso foi lá e explicou esse poder que não é o poder de ação, mas tudo começar, claro que tudo começa no pensamento. Então você concorda então com a teoria inicial, que é a força, o poder... Não, tudo começa no pensamento. Agora, dele ter poder, o que tem poder são decisões. Mas a decisão vem do pensamento. E eu concordo. Então, agora você concorda. Não, assim eu concordo. Eu tenho que entender o que você está, a sua discursiva, para que eu possa, dentro da minha coisa... não debater contigo. Não, mas está perfeito. Mas entender o que a gente vai falar, para saber qual o norte que a gente está dando a isso. Porque o problema não somos nós três aqui, o problema são as pessoas que estão ouvindo a gente. Nós temos muitos ouvintes, elas precisam de um esclarecimento mais claro. Você desculpa falar isso, para que elas possam nortear o que elas estão pensando. Então eu venho dessa linha de raciocínio que o que nós pensamos, ela gera, como eu falei no início, ela gera poder de decisões para a nossa vida. E Deus falou, quando falou haja luz, ele realmente projetou isso. É projeto, porque ele projeto de Deus. Fala, se é projeto, houve um pensamento. Ninguém projeta sem pensar. A Bíblia diz que é o projeto perfeito. Família é projeto de Deus. Deus é o grande arquiteto do universo. A Bíblia fala isso. Então, ele pensou, entendeu? Então, as palavras não saíram por acaso e as coisas transformaram. Então, o livre-arbítrio do homem é que toma o poder de decisão de sim ou não. Quando você tem um pensamento bom, um pensamento mau, se você alimentar o que é muito bom, você vai matar o que é muito mal. E o muito bom vai ganhar força e gerar poder para transformar a vida. Não só a sua, mas de pessoas. Porque o que acontece hoje, foi muito bem colocado pelo Flávio, é essa questão do neopentecostalismo. Eu digo neopentecostalismo, eu digo que uma igreja que não está dentro de uma doutrina esquadrinhada, dentro da sã doutrina da palavra, e que pregam a palavra, que Jesus Cristo, ele é poderoso e vai te dar bênçãos, já virou um neopentecostal. Porque assim, o grande legado que nós temos como cristãos é carregar a cruz. Eu não vi nenhum deles lá com todo o pensamento positivo, negativo, que não teve que abrir mão do que são em função de entregar Jesus. Martim Lutero, quando fez a reforma protestante, ele falou, todos querem o Deus da glória, mas ninguém quer o Jesus da cruz. Então, eu não entendo o evangelho um evangelho cristão, eu não entendo esse evangelho que todo mundo tem que ser bonito, lindo, maravilhoso e ser muito rico e famoso. Pô, eu estou poderoso, porque não sei o que, Jesus está comigo. Eu entendo que Deus abençoa, mas se o principal objetivo da tua vida não for salvação, não existe. Qual é o poder do pensamento? É que a força disso é você entender que é necessário a conversão sincera, o evangelho é de cruz, é de sangue, é de lágrimas, é de sofrimento. Esse é que é o evangelho que eu acredito, entendeu? A gente vê muito isso, vai com a força mental e tal. Eu estou falando desse assunto dos coaches, né? Dos coaches. Meu irmão, eu não acredito nisso. Eu não acredito nesse tipo de evangelho. Eu não confio nisso. Eu confio no evangelho que as pessoas são humildes, renunciam a si mesmo, reconhecem o outro como superior a ele. Eu acredito no evangelho que eu considero você superior a mim, porque eu sou humilde para isso, eu tenho que ser humilde, porque Deus me ensinou assim, né? E que carregue cruz, que sofra pela vida dos outros, que sofra pela vida das ovelhas. Esse é o evangelho que tem que ser pregado, de renúncia. Então, quando a gente faz isso, a gente realmente está tendo o poder que vem de Deus. Por isso que para toda é porque eu estou querendo responder esse texto que ele leu, que de boa fama venha, né? Esse texto está baseado em quê? Tudo que é de bom que a gente pensa, que venha da parte do Senhor, que seja bom para Ele. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas não a nós. O problema é isso. É boa e perfeita e agradável a Deus. É aí que está a força do pensamento. Quando você faz as coisas para Deus, e mesmo no sofrimento você tem força, Deus te dá poder para você superar as dificuldades. Agora, se você fizer o oposto, você vai ter dificuldades também. Então, com certeza, meu nobre, o pensamento tem um poder inigualável. A Bíblia nos aconselha a pedir a Deus sabedoria. Tem um poder inigualável o pensamento. Muito bem, 11 horas e 36 minutos. Nós vamos ao intervalo, vem aí, o povo merece respeito. Já já a gente volta.
A partir de agora, o povo merece respeito. Com Ebenezer Fagundes. O nosso comentário de hoje é sobre ministros do STF fazem chegar ao governo insatisfação com Moraes. Um auxiliar próximo do presidente Jair Bolsonaro recebeu sinalizações de insatisfação com o ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, por parte de outros integrantes do STF. Alguns ministros do Supremo sinalizaram ao Planalto que não entenderam a nova escalada de Moraes no caso envolvendo o deputado federal Daniel Silveira. Para o staff mais próximo do presidente, a atuação do ministro do STF no caso está dificultando a ala política do governo na missão de esfriar as tensões com o Poder Judiciário. Na última terça-feira, Moraes esticou a corda no papel de relator do caso, conforme entendimentos dos bastidores do governo, ao multar Silveira em R$ 405 mil por descumprimento do uso de tornozeleira eletrônica. Além do clima de animosidade com o executivo, dentro do STF a avaliação é que Moraes também corre o risco de ficar desmoralizado por não ter suas decisões cumpridas. Silveira foi condenado pelo STF no último dia 20 de abril a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de incitação à violência contra o Estado Democrático de Direito. Isso quem está fazendo todos sabem que é o STF. E coação contra a corte no curso do processo. Misericórdia, que o STF tem feito com o país e com os cidadãos, já deviam ter sofrido uma intervenção do poder moderador da República, que são as Forças Armadas, e ter sido desconstituído há algum tempo, porque eles não cumprem mais a Constituição Federal. Um dia depois de ser condenado, o Silveira recebeu o indulto do presidente Jair Bolsonaro, em decisão que ainda é contestada por partidos de oposição, principalmente aquele maluco do Randolph, em ações no STF. Na segunda-feira, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, se manifestou para que as medidas cautelares impostas a Silveira sejam mantidas, mesmo que o STF ainda não tenha publicado o acórdão da condenação, uma espécie de resumo do caso que oficializa a sentença. Minha gente, esse Xandão quer uma queda de braço, ou quer ser impeachmentado, ou está forçando uma intervenção das Forças Armadas como poder moderador no STF. Vamos ver o que acontece. Infelizmente, tudo isto é muito triste para o nosso povo. Afinal de contas, o povo merece respeito. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, pera aí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Ô, droga, esqueci o nome da farmácia, rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma, já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Melodia, melodia! Eu sei que nunca me deixou, eu sei. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 98822-7919. 98822-7919. Quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães da Bahia. Que o domingo seja de muita paz. Mas a verdade é que as mulheres do nosso estado clamam por dias melhores. Isso exige foco. Fazemos parte de um governo em que as mulheres representam 80% dos beneficiários do Auxílio Brasil. Eu sou a doutora Raíssa Soares e te convido a conhecer o que nós do PL estamos fazendo pelas mulheres do nosso estado. Debate Melodia. Muito bem, 11 horas e 41 minutos, nós estamos de volta
Hoje estamos discutindo aqui sobre o pensamento, né? Qual é o poder do pensamento? Eu fiz a penúltima pergunta ao missionário Flávio, que tipo de poder é esse? Augusto, só para a gente deixar claro, e eu acho que na sua fala, até porque também você foi convidado a explicar melhor a sua posição, nós estávamos falando aqui em off o seguinte, que ficar claro que o poder do pensamento, que biblicamente vocês acreditam, não é esse poder místico, correto, que espiritualmente faz as coisas acontecer. Não, é o poder na construção de um ser. E na influência do comportamento humano. Humano e pessoal. Pronto. Os meus pensamentos têm poder sobre mim. Eu não posso querer que esses pensamentos tenham poder sobre Valverde. Uhum. E aí eu aplicar sobre a vida de Valverde um pensamento meu para que ele haja na vida de Valverde. Agora a pergunta que eu vou lhe fazer é essa. Novamente vou citar o apóstolo Paulo, porque, como eu falei, ele tratou muito bem essa questão, destrinchou, né, essa questão dos pensamentos. Ele diz o seguinte: pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Como é que se consegue isso? Uma mente que é terrena, limitada e que prefere pensar nas coisas cotidianas, ela é convocada a pensar as coisas do alto. Como se consegue isso, Augusto? Aí eu vou voltar lá no início na questão da fé. Pela fé, você consegue administrar, gerenciar, pensar nas coisas de cima. Como? Quando eu tenho uma ideia, vamos voltar lá na força do pensamento, né, Valverde? Quando eu tenho uma ideia, Valverde falou de dois homens dentro de um mesmo ser. Quando eu tenho uma ideia ruim para prejudicar Valverde, eu tenho que deixar de pensar nessa ideia, eu tenho que pensar de que Valverde é parte da igreja que eu também sou e que nós iremos morar no céu. Eu tenho que estar pensando sempre nessa residência fixa do céu após a nossa passagem por aqui. Daí eu entendo a questão de pensar nas coisas do alto, pensar naquilo que é a vontade de Deus, pensar naquilo, como é que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu faça do jeito que eu pensei? Será que do jeito que eu pensei está correto? Vai trazer um poder, vai influenciar de uma maneira correta? Isso é pensar nas coisas do alto. Pelo menos esse alto pode ser alto céu e pode ser acima daquilo que eu penso. Esse alto pode ser alto por ser acima do que eu acho. Porque Paulo, como a gente precisa dar uma destrinchada em Paulo, que Paulo estudou aos pés de Gamaliel, então era muita filosofia, muita coisa. Então tem as escritas de Paulo tem uma certa dualidade que a gente precisa entender. Então, pensando nas coisas que são de cima e não nas que são, é assim o texto? Exatamente. E não nas que são terrenas, como quando qualquer atitude que eu vá tomar, eu preciso pensar em qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu estou dentro dela, eu estou pensando nas coisas do alto. Se eu não estou, eu estou pensando nas coisas terrenas. Porque quando Paulo fala pensar nas coisas do alto e não na terrena, quando ele fala terrena, ele já explica o que é coisa do alto, que é alinhado com a vontade de Deus. Ele ainda é mais claro quando ele diz que onde Cristo está assentado, né? Sim. Agora, eu quero voltar aqui, missionário Flávio, ao texto de Filipenses 4:8. Eu vou ler novamente, porque às vezes isso aqui é igual antibiótico. Você toma uma vez, não faz efeito, toma o segundo, não faz efeito, depois começa a fazer efeito. A partir do terceiro dia. Exatamente. Diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, nisso pensai. Veja que ele trafega aqui pela moral, pelo caráter, né? Tudo que é justo, verdadeiro, boa fama. Honesto. Boa fama. Se há alguma virtude. Ele está falando de você dirigir o seu pensamento, conduzir a sua mente. Eu quero perguntar o seguinte, missionário Flávio: a mente humana é um gigante a ser domado, é isso? Sim, com certeza. É o maior campo de batalha que existe.
é a mente humana. Se deixarmos Deus controlar os nossos pensamentos, a gente começa a pensar nas coisas do alto. Se o diabo entra, acabou. Ele destrói seu casamento, ele destrói tudo. Então, assim, quando Paulo fala tudo que é bom, e ele dá uma lista, né? Ele vai indo lá, cai, ele dá vários exemplos. E quando ele finaliza dizendo, se nisso que eu falei tem algum louvor, nisso pensai. Quando Paulo diz isso, e tem um outro texto parafraseando, para juntar com esse, que Paulo bate, eu acho que o escritor bíblico que mais bate em cima da questão de mentalidade é Paulo. Eu não vejo outro que fala mais. E ele bate muito em cima quando ele diz assim, tenha a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo. Quando fala ter a mente de Cristo, não quer dizer que eu vou ser santo igual Jesus foi. Mas a mente de Cristo vai me ajudar a tomar a decisão, porque pelos escritos de Paulo deixa bem claro que tudo começa aqui. Uhum. É porque ninguém é louco. Se eu pego esse celular e coloco aqui, é porque eu pensei em pegar ele. Então o pensamento virou uma atitude. Se eu coloco aqui, é porque eu pensei em colocar ele aqui. Tem coisa que já está no automático. Só que antes de entrar no automático, você pensou. Então você pensou tanto que o seu cérebro já colocou no automático aquela ação de tanto você pensar. Então esse texto aqui, Gilaelson, deixa bem claro. Paulo se preocupava muito com o pensamento dos irmãos. Se você pensa certo, você vai caminhar certo. Até porque quando a gente vai para Josué capítulo 1, Deus deixa bem claro. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. E a palavra meditar para um judeu é diferente para nós brasileiros. O brasileiro meditar para ele é o quê? Eu passo o olho aqui, já foi. Eu dei uma meditada. Para o judeu, meditar envolve pensamento. Por quê? O judeu entende que meditar para ele é o seguinte, eu leio esse versículo, e eu fico o dia inteiro pensando naquele texto e ruminando, pensando. Então Deus sabia bem a força que o pensamento tem. Por quê? O pensamento gera ação. Uhum. É por isso que ele diz, eu coloco a bênção e a maldição. Pensa aí qual que você quer que escolha. Naquilo que você pensar, você vai tomar atitude. Quando é que Davi vence a guerra? Olha a força do pensamento. Ele não vence a guerra contra... Primeiro eu já vejo o pensamento de Davi na seguinte questão, pastor Valverde. Ele não chama Golias de gigante. Porque o pensamento dele já era diferente. Quem chama Golias de gigante é o exército que está com medo. Ele chama quem é esse? Incircunciso. E olha o que fez Golias perder a guerra foi o pensamento de desprezo com Davi. Isso. Olha como é que o pensamento influencia numa vitória numa guerra. Ele não vence Golias quando ele corta a cabeça de Golias, quando ele acerta a pedrada. Não. Ele vence com o pensamento quando ele diz assim, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é pensar nas coisas do alto. Quando você pensa nas coisas do alto, você vence uma guerra. Muito bem. Então eu quero saber do pastor Valverde o que são essas tais coisas do alto. Ainda bem que essa pergunta agora foi para o pastor Valverde. Meu querido, essas tais coisas do alto é exatamente o que vem de Deus, né? Você quer saber exatamente o que eu estou pensando agora, diante de tantas filosofias, né? E a gente vai calcular as filosofias naturais de Deus e as vãs filosofias. Eu fico imaginando esse Anthony Hopkins, esse cientista que não acreditava em Deus, na existência dele, e não valorizava nenhuma dessas pessoas, e que, procurando extrair o que era as estrelas, o buraco negro e tal, ganhou prêmios, foi um homem importantíssimo na academia de ciência, física quântica, e morreu todo oprimido, todo quietinho. Aquele da cadeira de roda, que é todo. Eu fico imaginando a conversa que ele teve com Deus lá em cima, o confronto. Esse é o pensamento do alto. Deus vai perguntar a ele, eu estou falando isso para que vocês reflitam, para filosofar, né, dando uma resposta direta, uma resposta filosófica. Deus vai olhar, e aí, o que você descobriu lá embaixo? Não, eu estou falando de por que você não me perguntou? Eu vou te explicar como é que eu trato essas estrelas que você passou anos e anos lá sem me fazer uma pergunta. Porque eu falei, perguntar-te-ei e revelarei coisas profundas que tão altas que você não possa imaginar. Eu tinha um filho lá no mundo, meu querido, nos anos 60, que ele
Eu levei ele para ver minha glória todinha. Ele me procurou porque ele acreditou em mim, ele tinha fé em mim. E você não tem fé em mim. Você quer ver que estrela é aquela? Você não sabe o nome daquela não, né? Vem cá, fulana de tal. E a estrela vem na mão de Deus. Olha, deixa eu te contar uma coisa aqui, cientistinha, que você não acreditava em mim. Você sabe o meu filho Jó? Eu dei testemunho dele para Satanás. Eu disse, homem justo e fiel. Eu dei um testemunho dele para Satanás. Tu sabe... Quando ele me questionou, sabe o que eu perguntei? Onde você estava quando eu criei o firmamento das coisas e passei em tudo? E você, por que você não me perguntou? Você sofreu tanto lá, morreu, não vai ter salvação e está aqui perdido no espaço por nada. Pensamentos que vêm do alto é pensar as coisas de Deus e procurar a ciência maravilhosíssima de Deus. Pensamento que vem do alto é aquela que te leva à salvação. Pensamento que vem do alto é aquela que faz você ter um discernimento de entender aquilo que Deus quer, porque Ele revela. João 15:14 fala, tudo aquilo que meu Pai me ensinou, eu farei vocês conhecerem, porque eu já não chamo mais vocês de servo. Eu vou chamar agora vocês de amigo. E tudo quanto meu Pai me revelou. O que o Pai revelou? Qual é o pensamento de Deus em relação a nós? O que Ele quer? Entendeu? Então a gente vai... Esses pensamentos do alto é isso. É a grandeza que o homem comum, por causa da religiosidade, por falta de consideração e respeito aos irmãos, por falta de determinação, por viver dentro de doutrina humana, por querer ser maior que o outro, essas religiosidades tiram o homem do centro, da cerne, do conhecimento divino, que é a verdadeira sabedoria soberana de Deus. Isso é uma coisa que está além do que eu posso imaginar. O Salmo 139, verso 2, 3 e 4 fala disso. Então esse é o pensamento que vem do alto. É pensar nas coisas de Deus, é pensar no bom de Deus, porque o que vem do alto é bom, perfeito e agradável a Ele, não a gente. E só consegue pensar as coisas do alto quem tem o Espírito. Quem não tem o Espírito Santo, não. Porque é o Espírito Santo que te leva... Perfeito. A pensar as coisas do alto. E sem ele não tem como. E a Bíblia deixa claro, os que são filhos de Deus, é quem é filho. Filho. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então quem não é filho não é guiado. E quem não é guiado não pensa as coisas do alto. Exatamente. Aí entra o que Paulo diz, pensa nas coisas terrenas. Exatamente. Solicitando o seu poder de síntese, Augusto, 2 minutos. Que frase de Deus, seu poder de síntese. Eu fiquei até com inveja, porque ele nunca falou isso comigo. Poder de síntese que ele está falando aí é uma análise sintática na palavra gramatical. Mas, Augusto, mas assim, e quando a mente ela está sendo... Porque pensamento pecaminoso todo mundo tem. Mas existe um período, um momento, pessoas que relatam que estão sendo constantemente atacadas e não param de ter pensamentos pecaminosos. O que é isso? Do meu ponto de vista. Porque nós temos 3 pessoas aqui, de repente a gente pode chocar com a ideia. Mas do meu ponto de vista, o homem é um produto do meio. O homem é um produto do meio. Eu digo muito, eu tenho 5 filhos, e eu digo muito isso. Aonde você está é a influência, por isso a igreja. Porque a igreja vai lhe levar a pensar nas coisas do alto. Por quê? Porque lá só se fala nisso, aquelas 2 horas que a gente passa no culto, na comunhão, a gente só fala das coisas do alto. Então isso nos leva a um entendimento diferente. Quando nós somos tentados demais por uma coisa, é porque nós estamos vivendo no meio onde só se pensa naquilo. Só se pensa em pecar. A gente pode ver o seguinte, eu fui menino numa época muito difícil, eu fui criança numa época muito difícil, e os ambientes que os jovens, que os adolescentes tinham era oficina, mecânica e tal e tal. Então, qual é o ambiente ali? O ambiente ali é um ambiente de pecado. Então, aí o que acontece com a mente? A mente é tentada, e aí nós vamos para a Bíblia que diz, de que se reclama o homem? Dos seus delitos e pecados. Então, se você está no meio, por isso que a gente instrui, eu gosto sempre de instruir as pessoas a estarem no lugar aonde pode trazer alguma coisa de bênção sobre as coisas de cima e não sobre as coisas de baixo. Porque se a gente estiver num ambiente, nós estamos aqui num ambiente falando, essa 1 hora aqui já passou já, só falando das coisas do alto. Com divergências, mas das coisas do alto.
Quem pensou em pecar aqui agora, nessa 1 hora? Ninguém, porque nós estamos focados nas coisas do alto. Então, se nós vamos... Eu não garanto nada. Se nós estivermos no local onde se pensa em coisas do alto, nós vamos ter um nível de pecado menor. Embora todos pecamos e destituídos, já estamos destituídos. Somos destituídos de volta em Cristo. Eu acho, só para me fechar, que já está encerrando o tempo, o texto mais claro que vem na minha mente com relação a pensar nas coisas do alto e nas coisas terrenas é a tentação de Jesus no deserto. O diabo tenta colocar nele pensamento terreno. Eu vou te dar isso, pula daqui porque os anjos vai. E quem está com o pensamento lá em cima, no alto, ele não para pensar na proposta. Porque se Jesus tivesse parado para pensar na proposta, quando você pensa para pensar, para dar a resposta, ele está dizendo para quem fez a proposta: espera aí, que eu estou na dúvida se eu aceito ou não. Só um minutinho, querido. Ele falou que o homem é produto do meio. Você me perdoa, Augusto, eu vou discordar de você de novo. Rousseau falou essa frase. Para cristão, o homem não pode ser produto do meio, porque senão nós não poderíamos acreditar na transformação. Você não pode pegar uma pessoa que é bandido a vida toda e dizer: ele é produto do meio, bandido, e agora houve transformação. Porque a palavra de Deus se renova e a gente nasce de novo quando entende isso. Se a gente não nascer de novo, então se a gente nasce de novo, a gente não é produto do meio. Porque quando Rousseau falou essa frase, né, um filósofo, ele quis relativizar e dizer muitas vezes que Deus não existia. É um perigo um crente falar que o homem é produto do meio. Eu vou marcar uma cariação após o debate. Eu não tenho mais tempo, gente. Ponto final no nosso debate Melodia de hoje. Quero agradecer os nossos debatedores. Vem aí Rádio Chofé. Muito obrigado você também que nos deu o carinho da sua audiência. E vem aí Rádio Chofé com Kaique Santos, e o debate Melodia fica assim. Amanhã, terça-feira, 10 de maio, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um